Todos sabemos que o universo mágico é o lar dos vilões mais poderosos da ficção. E um desses mundos mágicos mais queridos de todos, é claro que é o universo de Harry Potter. Mas afinal, de todos os vilões, qual foi o mais poderoso? Sabemos que o universo de Harry Potter, incluindo lá Animais Fantásticos, tiveram aí dois bruxos das trevas que colocaram aí todo mundo em guerra. Harry Potter com Lord Voldemort e Animais Fantásticos com Gellert Grindelwald. E nesse vídeo vamos trazer algumas provas de por que um deles era bem mais poderoso que o outro. Fala família, Cypher na área, e o vídeo de hoje é um vídeo mágico, onde vamos trazer aí, então, finalmente, para finalizar essa dúvida de quem dos dois vilões é o mais poderoso. A série Harry Potter foi aí traumatizada por Lord Voldemort, que era um bruxo aí das trevas, psicopata empenhado em acabar com a morte. E para isso ele travou uma guerra no mundo mágico e quase destruiu Hogwarts. Mas bem antes disso existia Gellert Grindelwald, também um bruxo das trevas que tinha uma grande obsessão pelas relíquias da morte. E por sua vez, na sua guerra ele queria conquistar o mundo inteiro e quase conseguiu. Mas afinal, quem dos dois era o mais poderoso? Temos algumas coisas aqui em comparação. Ambos possuíram a varinha das varinhas, porém, só um deles conseguiu manejar com todo o seu poder. Voldemort foi um bruxo extraordinário, conseguiu fazer várias coisas com a varinha das varinhas, porém, ele nunca conseguiu ao certo explorar todo o seu poder. Afinal, a varinha das varinhas nunca obedeceu, porque a sua lealdade estava desde o começo com Harry Potter. Já Grindelwald, por sua vez, era um mestre das varinhas, a sua lealdade pertencia a ele. Em Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald, o mesmo mostrou como conjurar feitiços que a maioria dos bruxos nem sonhavam em como conjurar. Até no final do filme, quando ele conjura aquele grande feitiço de fogo, precisou de vários feiticeiros e aurores para combater o mesmo. Ou seja, precisou de vários bruxos para combater o feitiço que apenas um conjurou. Então, nesse quesito, já notamos que Grindelwald era muito mais poderoso que Voldemort. Mas é claro que não bastava apenas o poder da varinha das varinhas. O bruxo teria que ser um mestre nos duelos, e ambos eram mestres nisso. Tanto Grindelwald quanto Voldemort eram mestres em duelos, mas um se sobressaía em cima do outro, que também Grindelwald nesse quesito ganhava. Por quê? Em toda a franquia de Harry Potter, Voldemort lutou aí contra Dumbledore algumas vezes, e o professor Dumbledore sempre possuía a vantagem. Foi à toa que, depois da morte do bruxo, que aí então Voldemort lançou um cerco sobre Hogwarts. Já Grindelwald, na época que duelava contra Dumbledore, que na época era mais jovem e mais irradiante, o duelo dos dois foi tão épico que se tornou uma lenda. Apesar de Dumbledore ter saído vitorioso, ele mesmo admitiu para Harry o poder de Grindelwald estava muito perto do dele. Então, se colocarmos num duelo o Voldemort e o Grindelwald no seu auge, vemos aí que o Grindelwald leva uma vantagem de larga escala. Mas é claro que a gente não poderia contar como base aí para ver quem era o mais forte só por poder bruto, por varinha, por duelos. A gente precisa ver em questão persuasão e inteligência. Grindelwald era um mestre nos discursos. Tanto é que quando ele foi preso pelo Ministério da Magia, tiveram que cortar a língua dele de tão persuasivo que ele era. Ou eles achavam que tinham cortado, porque na verdade eles cortaram a língua de um guarda que estava ali se passando por Grindelwald. E quando Grindelwald aí fugiu e foi começando a reunir seguidores, ficou claro para todos o por qual motivo eles queriam ter cortado a língua dele, porque o cara era absurdo na persuasão. Tanto é que tem a cena épica lá que mostra o discurso de Grindelwald falando para uma plateia gigantesca ali, onde ele dizia os principais motivos dele estar fazendo aquilo e os verdadeiros direitos dos bruxos e dos trouxas. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, os aplausos calorosos de vocês não são para mim, não, são para vocês mesmos. Enquanto Voldemort tinha também uma boa persuasão,
alguns bruxos seguiam Voldemort por ele ser mau. Aí no caso não era aquela escolha de eu vou realmente para esse lado. No caso de Grindelwald, as pessoas lutavam por ele acreditando que estavam lutando por um bem maior. Isso fazia os seus seguidores potencialmente mais ameaçadores. Já no quesito inteligência, Voldemort mostrou que desde pequeno era um bruxo bem astuto. Quando ele começou lá fazendo aquelas perguntas pro professor de como fazia uma Horcrux, e dali ele começou já aquela manipulada. Se entendi bem, se chama Horcrux. Não sei bem o que você estava lendo, Tom, mas isto é magia das trevas, realmente das trevas. E por isso eu procurei o Senhor. Será o nosso segredinho. E depois de tudo isso, vemos que ambos eram grandes conquistadores de territórios. Porém, um deles conquistou uma grande parte, que o outro chegou um pouco perto ali, mas que não podia se comparar. Vemos aí então que parece que as estratégias que Grindelwald usava foram bem mais eficazes da que Voldemort usava. Por um lado que Voldemort tentava conquistar as coisas pelo medo, Grindelwald tentava fazer aquela conquista de uma forma mais perspicaz, de uma forma em que as pessoas acreditavam que realmente aquilo era o certo a se fazer. Isso levou cerca de 6 anos. E em 6 anos, Grindelwald conquistou quase toda a Europa. Isso levou uma guerra no mundo mágico onde bruxos, aurores e magos de todos os cantos do mundo tiveram que se envolver nessa luta. Já Lord Voldemort também conquistou uma boa parte da Europa, só que isso levou 14 anos. E não chegava nem perto do território que Grindelwald já havia conquistado. E além do mais, Voldemort não tinha o mundo inteiro agindo contra ele. E a guerra de Grindelwald só finalmente terminou por quem? Pelas mãos de Dumbledore, no qual parou Grindelwald, porque ninguém mais conseguia detê-lo. Já Lord Voldemort foi detido aí ninguém mais, ninguém menos que Harry Potter, e o mesmo só tinha 17 anos. E mesmo sendo o protagonista do filme, vemos a clara diferença dele pro Dumbledore. E vemos que aí Grindelwald ganha disparado em todos esses quesitos de Lord Voldemort. E então, você realmente acha que Grindelwald era bem mais poderoso que Lord Voldemort? Deixa aí embaixo nos comentários e me diz, você concorda com isso? Ou você acha que Lord Voldemort era bem mais forte que Grindelwald? E para você que gosta aí de cultura nerd, geek, pop e quer continuar vendo mais coisas sobre o meio, eu vou deixar aqui 2 videozinhos para você não perder nada sobre esse universo. Lembra, toda segunda-feira você tem um compromisso marcado aqui com o canal da Keep. Até a próxima, muito obrigado pela sua audiência, eu sou Lincoln Cypher, valeu!